E se alguém lhe dissesse que um pastor comum, um homem sem formação religiosa formal, que nunca estudou com um profeta e nunca almejou tal posição, entrou no reino mais poderoso de sua época e previu sua completa destruição? Esta é a saga de Amós, o profeta hesitante que irrompeu na festa da Era de Ouro de Israel, trazendo a mensagem mais impactante da história bíblica. Imagine a cena. Enquanto a elite de Israel repousava em camas incrustadas de marfim, consumindo vinho em abundância e se vangloriando de sua riqueza, um simples agricultor do interior rural de Judá chegou com uma acusação divina e legal que lhe gelaria até os ossos. Para realmente compreender o peso das palavras de Amós, é preciso primeiro entender o antigo conceito jurídico hebraico de costela, pronúncia Doriev. Amós não era apenas um comentarista social. Ele estava assumindo o papel de um promotor em um tribunal divino. O fundamento jurídico para este caso era a aliança, um tratado vinculativo estabelecido com Israel no Sinai. Essa aliança continha estipulações específicas, as leis e consequências claramente definidas para a sua violação, conhecidas como maldições, que são meticulosamente registradas em Deuteronômio 28. Amós começou seu discurso, mas não com uma palavra sobre Israel. Teria sido direto demais. Em vez disso, ele amaldiçoou repetidamente todos os países vizinhos, o que provavelmente agradou aos israelitas até que o foco divino se voltou diretamente para eles. A lista de pecados de Amós, da injustiça generalizada à idolatria sem sentido, era como ler as acusações contra eles. Ficou claro que Israel havia quebrado sua promessa a Deus de uma maneira terrível. Este profeta relutante não estava apenas transmitindo uma mensagem a um reino de tempos remotos. Qualquer sociedade que já tenha considerado a riqueza um sinal de retidão, o ritual uma demonstração de relacionamento genuíno, ou o conforto um sinal de aprovação divina, pode ser vista em Amós. Agora, preparem-se, porque vamos analisar o livro de Amós de uma maneira que vocês nunca viram antes. No início da história, havia um homem que, segundo todos os padrões normais, não era apto para ser profeta. A pessoa que abalaria profundamente toda uma nação é apresentada no capítulo 1, versículo 1. Palavras de Amós, que era um dos pastores de Tecoa, as quais ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Amós não vinha de uma família de profetas. Ele não havia frequentado uma das escolas religiosas mais conhecidas. Ele não cresceu no templo, aprendendo sobre as tradições sagradas. Ele era um pastor de Tecoa, uma pequena vila no meio do deserto de Judá, a cerca de 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. O próprio trabalho dele traz uma lição espiritual profunda e sutil. No capítulo 7, versículo 14, ele diz que também era preparador de figueiras sicômoras. Este é um detalhe muito importante. A figueira sicômora não era uma figueira comum e desejável. Era uma fruta menor e menos saborosa, consumida principalmente pelos pobres. Para que cada figo pudesse ser comido, ele precisava ser perfurado ou preparado no momento exato para permitir que uma pequena vespa escapasse, iniciando o processo de amadurecimento. Ser humilde e fazer isso era um trabalho tedioso e sujo. A lição espiritual aqui é que Deus escolheu propositalmente um homem que realizava esse trabalho humilde para dar aos ricos e poderosos uma dura repreensão enquanto dormiam em suas camas de marfim. Deus frequentemente contorna a hierarquia religiosa e política estabelecida, os sacerdotes e reis, para falar a sua verdade por meio dos humildes, dos marginalizados e dos esquecidos.
Enquanto outros profetas vinham de famílias sacerdotais ou de círculos proféticos bem estabelecidos, Amós passava seus dias no campo agreste cuidando de ovelhas e dessas figueiras sicômoras. Suas mãos eram ásperas pelo trabalho, não por virar cuidadosamente as páginas de pergaminhos sagrados. Ele conhecia muito bem a natureza selvagem, com suas longas e solitárias noites, a constante ameaça de animais e o ritmo simples e árduo de cuidar de seus rebanhos. Esse chamado divino aconteceu em um momento em que a história de Israel parecia estar em seu auge. O rei Uzias governava o reino de Judá, ao sul, e o rei Jeroboão II governava o reino de Israel, ao norte. Havia uma riqueza inimaginável em ambos os reinos. Suas fronteiras haviam se expandido a um tamanho nunca visto desde a época de Salomão. As rotas comerciais eram seguras e geravam muito dinheiro, o que levava ainda mais prosperidade às capitais. Os ricos construíam casas maiores e compravam cada vez mais coisas luxuosas. Israel não era tão forte ou rico há muitos anos. À primeira vista, tudo parecia perfeito. O sucesso os fazia acreditar, sem dúvida, que Deus os havia abençoado. Deus, porém, via o que estava oculto. Ele olhava além dos edifícios suntuosos e dos tesouros transbordantes. Grande parte da sociedade estava corrompida, a ponto de ele poder ver a deterioração de dentro para fora. Ele viu como os pobres eram sistematicamente oprimidos, enquanto os ricos desfrutavam de seus ganhos. Ele viu uma religião onde palavras vazias encobriam corações gananciosos. Então, ele decidiu enviar uma mensagem. Mas em vez de escolher um sacerdote experiente ou um profeta renomado, Deus chamou Amós dentre suas ovelhas e o enviou ao norte para Israel, com uma mensagem que ninguém ali estava preparado para ouvir. Deus não escolheu um funcionário de escritório refinado ou um orador carismático. Ele escolheu um forasteiro, um pastor comum do reino rival do sul, para transmitir ao rico norte sua mensagem mais severa. O simples fato de esse mensageiro ser de Judá já era suficiente para colocar Israel na defensiva, mas isso fazia parte do plano divino desde o início. Amós começou seu discurso com uma imagem que fez todos pararem e prestarem atenção. No capítulo 1, versículo 2, ele disse: "O Senhor ruge desde Sião e fala desde Jerusalém. Os pastos dos pastores lamentam e o cume do Carmelo seca." Amós sabia como era o rugido de um leão porque era pastor. Não era apenas um ruído de fundo que pudesse ser ignorado. Aquele som não era algo com que se pudesse acostumar. O mundo mudava num instante quando um leão rugia no meio da noite. Os animais fugiam apavorados. As ovelhas se agarravam aos seus cajados e se aconchegavam perto do fogo em busca de segurança. Os corações das pessoas batiam forte e o sangue corria velozmente. Aquele rugido significava perigo, significava morte e significava que algo ruim estava prestes a acontecer, algo que não se podia impedir. Os gatos não rugem sem motivo. Eles rugem quando estão prestes a atacar, quando capturam sua presa e quando querem demonstrar que mandam em seu território. Então Amós disse que Deus rugia como um leão desde Sião, que é Jerusalém, a cidade santa. De forma alguma isso era um chamado ou pedido educado. Era o rugido do predador supremo, deixando claro para todos que ele estava ali e prestes a fazer algo. O efeito desse estrondo foi sentido imediatamente. Os pastos verdejantes onde os pastores conduziam seus rebanhos secavam e ficavam tristes. A grama verdejante se tornava marrom e sem vida. Os riachos que davam vida secavam. O som da voz de Deus era tão forte que até o Monte Carmelo,
conhecido em toda a região por permanecer verde e fértil mesmo quando tudo mais morria com o calor do verão, definhava. Isso não era apenas um floreio poético para adicionar drama. Era um aviso para toda a nação. Quando Deus fala com tanto poder, tudo no universo recua. A terra treme, as plantas morrem e as montanhas estremecem. A natureza naturalmente sabe quem a criou e responde à sua justa ira. Amós estava dizendo a todos que algo grandioso estava por vir, algo que não poderia ser impedido e que mudaria tudo para sempre. O status quo, confortável e tranquilo, estava prestes a ser completamente destruído. Então Amós teve uma grande ideia. Ele começou sua lista de acusações não contra Israel, mas contra seus inimigos ao redor. A princípio, é provável que os israelitas tenham gostado. Provavelmente concordaram com a cabeça pensando: finalmente alguém está denunciando a maldade das nações ao nosso redor. No capítulo 1, versículo 3, Deus falou por meio de Amós: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4, não revogarei o castigo, porque debulharam Gileade com trilhos de ferro. Damasco era a capital da Síria, uma das antigas adversárias de Israel. Elas estavam em conflito há gerações. A Síria havia invadido repetidamente o território de Israel, matado seu povo e tomado suas terras. Portanto, quando Amós começou a falar sobre o castigo que Damasco enfrentaria, seu público israelita estava pronto para aplaudir. A fórmula literária, por 3 transgressões e por 4, era uma expressão idiomática hebraica que significava que seus pecados eram completos, transbordantes e incontáveis. Isso significava que o cálice da culpa deles não estava apenas cheio, mas transbordando. Deus havia exercido grande paciência, observando e esperando, oferecendo-lhes oportunidades para mudarem de vida. Mas agora, o limite havia sido ultrapassado. O tempo da misericórdia havia expirado. O crime específico mencionado era horrível. A Síria havia usado trenós de debulha no povo de Gileade. Um trenó de debulha era um implemento agrícola, uma pesada tábua de madeira com pedras afiadas ou dentes de ferro, que era arrastada por bois sobre os grãos colhidos para separar os grãos das hastes. Era uma ferramenta brutal, mesmo quando usada no trigo. Mas a Síria havia literalmente empregado esses instrumentos de tortura em seres humanos, nos habitantes de Gileade, esmagando-os como grãos em uma eira. A violência era deliberada, sistemática e indizivelmente cruel. Não se tratava do caos aleatório de uma batalha. Era tortura calculada. A resposta de Deus foi igualmente direta. No versículo 4 ele diz: por isso enviarei fogo sobre a casa de Hazael, e ele consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. O fogo representa a destruição total, portanto, a dinastia governante, e todas as suas cidades fortificadas seriam destruídas pelas chamas. No versículo 5 ele diz: quebrarei a tranca do portão de Damasco e exterminarei os habitantes do vale de Aven e aquele que detém o cetro de Bet-Eden. E o povo da Síria irá para o exílio em Quir, que significa o Senhor. A tranca do portão era a principal forma de manter os inimigos fora de uma cidade. Então Deus disse que a quebraria como um galho frágil. A liderança seria removida, as fortificações destruídas e toda a população seria enviada para Quir, um lugar distante, muito longe de sua casa. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não revogarei o castigo, porque levaram para o exílio um povo inteiro para entregá-lo a Edom. Continuou Amós seu oráculo, e a multidão provavelmente ainda assentia em concordância, sentindo-se justificada. Israel estava em conflito com os filisteus desde a época do rei Saul e Sansão.
Eles erraram ao participar do comércio de escravos em larga escala. Não capturaram apenas algumas pessoas aqui e ali. Reuniram comunidades inteiras ou populações e as venderam como escravas para a nação de Edom. Consideravam as pessoas como coisas, como animais que podiam ser trocados por dinheiro. Pessoas eram violentamente despedaçadas, crianças eram arrancadas de seus pais e pessoas eram arrastadas, acorrentadas para trabalhar para senhores estrangeiros. O julgamento varreria todas as principais cidades filisteias: Gaza, Asdod, Ascalon e Ecrom, até que o último remanescente de seu povo perecesse. Era inevitável que a mão de Deus derrubasse toda a sociedade deles. No versículo 9, Tiro foi mencionada em seguida. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não revogarei o castigo, porque entregaram um povo inteiro a Edom e não se lembraram da aliança de fraternidade. Tiro era a grande cidade-estado fenícia, renomada por seu comércio e proeza marítima. Eles cometeram o mesmo crime que Gaza, participando do tráfico de escravos ao vender comunidades inteiras para Edom. Mas sua culpa foi agravada por um fator adicional. Eles tinham uma aliança, um tratado formal de fraternidade com Israel. Os reis Davi e Salomão mantiveram relações amistosas com Tiro. Supostamente, eles eram aliados, amigos, até mesmo família. Mas eles traíram essa aliança e participaram do tráfico de escravos. Mesmo assim, tratados e alianças não significavam nada quando o lucro estava em jogo. O versículo 10 anuncia sua condenação. Por isso, enviarei fogo contra os muros de Tiro, e ele consumirá as suas fortalezas. Sua vasta riqueza não os protegeria. Seus muros notoriamente impenetráveis não os salvariam. Então Amós falou a Edom no versículo 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e não teve misericórdia. A sua ira dilacerou para sempre, e ele conservou a sua fúria para sempre. Os edomitas eram parentes de Esaú, irmão gêmeo de Jacó. Em outras palavras, eram parentes dos israelitas por sangue. Tinham o mesmo bisavô, Abraão, e o mesmo avô, Isaque. Mas, em vez de demonstrarem lealdade à sua família, continuaram a atacar seus parentes e não mostraram compaixão. Guardaram a sua ira por gerações, alimentando-a como um fogo que não queriam apagar. Nem mesmo os laços de sangue os protegeriam do julgamento. Como declarado no versículo 12: por isso enviarei fogo sobre Temã, e ele consumirá as fortalezas de Bosra. O padrão se repetiu com países ainda mais próximos de Israel. No capítulo 1, versículo 13, Amós declarou: assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos amonitas e por 4 não revogarei o castigo, porque rasgaram o ventre de mulheres grávidas em Gileade para alargarem as suas fronteiras. O crime de Amon foi tão brutal que é difícil até mesmo de compreender. Em sua ganância insaciável por mais terras, em sua fome de expandir seu território, eles atacaram mulheres grávidas, literalmente rasgaram seus ventres, matando tanto as mães quanto seus filhos, ainda não nascidos, em atos de violência indescritível. Isso não foi uma guerra convencional. Foi um ato genocida direcionado aos membros mais indefesos da sociedade. Eles cobiçavam o território com tanta intensidade que estavam dispostos a massacrar aqueles que não podiam se defender. Mulheres grávidas simbolizavam o futuro de um povo, e Amon estava tentando extinguir esse futuro. O julgamento proclamado nos versículos 14 e 15 correspondeu à brutalidade do seu crime. O ferro era significativamente mais duro que o bronze, mantinha o fio por muito mais tempo e não quebrava
ou entortava com tanta facilidade no calor da batalha. Uma espada de ferro podia estilhaçar uma de bronze, e uma lança com ponta de ferro podia penetrar um escudo de bronze. Mas eis o que tornou a situação ainda mais desesperadora para a nação de Israel. Os filisteus não compartilhavam essa tecnologia revolucionária. Mantinham-na como um monopólio estrito, um segredo industrial zelosamente guardado que garantia sua contínua supremacia militar. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 13, revela quão absoluto era esse controle. Os versículos 19 a 22 explicam a situação crítica. Não se encontrava ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus tinham dito: do contrário, os hebreus farão espadas e lanças. Então, todo o Israel descia aos filisteus para afiar suas pontas de arado, enxadas, machados e foices. O texto detalha até mesmo os preços exorbitantes que cobravam por esse serviço. O custo era de 2/3 de um ciclo para afiar pontas de arado e enxadas, e 1/3 de um ciclo para afiar forcados e machados, e para refazer as pontas dos aguilhões. Esse controle econômico teve consequências militares devastadoras. A passagem conclui: assim, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança na mão. Somente Saul e seu filho Jonatas as possuíam. Imagine a gravidade dessa realidade. Os agricultores israelitas, para manter as ferramentas básicas necessárias à sua sobrevivência, tinham que viajar para território inimigo e pagar aos seus opressores apenas para afiar seus equipamentos agrícolas. E quando o chamado para a guerra chegou, o exército israelita foi forçado a enfrentar soldados filisteus disciplinados, armados com armas de ferro superiores, enquanto eles próprios dispunham de pouco mais do que ferramentas agrícolas e algumas relíquias de bronze obsoletas. Além de suas armas individuais, os filisteus contavam com uma força militar profissional. Não se tratava de agricultores que pegavam em armas apenas em caso de emergência. Eram guerreiros de carreira altamente treinados, que dedicavam suas vidas inteiras à arte da guerra. Eles compreendiam táticas militares complexas, lutavam em formações organizadas e dominavam a coordenação necessária para uma guerra eficaz em larga escala. Seus exércitos incluíam formidáveis corpos de carros de guerra, o equivalente antigo aos tanques de batalha. Os carros de guerra exigiam um terreno plano e aberto para serem usados com eficácia, exatamente o tipo de paisagem que a planície costeira filisteia oferecia. Quando conseguiam atrair as forças israelitas da proteção das colinas para o terreno plano dos vales ou da planície, a vantagem dos carros de guerra filisteus tornava-se absolutamente devastadora. Eles também empregavam a tática de usar campeões, guerreiros individuais de tamanho e habilidade extraordinários, que marchavam à frente de seus exércitos para desafiar o inimigo para um combate singular. Esses não eram meros mitos ou lendas. Evidências arqueológicas confirmaram que alguns guerreiros filisteus eram de fato excepcionalmente altos, possivelmente descendentes de grupos que a Bíblia menciona como Anaquins ou Refaíns. Essa combinação de tecnologia superior de ferro, um exército profissional e táticas militares avançadas, permitiu que os filisteus projetassem seu poder muito além dos muros de suas 5 cidades. Eles podiam invadir o território israelita quase à vontade, exigir tributos exorbitantes e impor seu domínio por meio da ameaça constante e avassaladora de seus exércitos equipados com ferro. Para os primeiros israelitas, enfrentar o exército filisteu devia ser como lutar uma guerra com uma das mãos amarradas nas costas. Assim diz o Senhor:
por 3 transgressões de Israel, e por 4 não revogarei o castigo, porque vendem o justo por prata e o pobre por um par de sandálias. Isso significava que a classe rica de Israel havia transformado o sistema judiciário em um mercado. As pessoas podiam vender você por um suborno, por tão pouco quanto um par de sapatos, se você fosse pobre e tivesse um caso sólido. Não se tratava mais de certo ou errado, tratava-se de quem podia pagar mais. Quando alguém era culpado e a verdade estava do seu lado, não tinha chance se o seu oponente tivesse dinheiro. Os pobres e aqueles que mais precisavam da proteção do tribunal valiam menos do que um par de sandálias para os juízes desonestos que aceitavam subornos. A acusação prosseguia no versículo 7. Aqueles que esmagam a cabeça do pobre contra o chão e bloqueiam o caminho do aflito. Um homem e seu pai se deitam com a mesma mulher, profanando o meu santo nome. Em outras palavras, os ricos pisoteavam os pobres como se fossem lixo na rua. Quando tentavam obter justiça, empurravam os oprimidos para fora do caminho. O caminho dos aflitos representava seus direitos legais e o caminho para um tratamento justo, mas os poderosos bloqueavam esse caminho propositalmente. Além disso, a imoralidade sexual era tão descarada que pais e filhos se deitavam com a mesma mulher, provavelmente uma prostituta ligada a um culto falso, enquanto professavam adorar a Deus. Eles estavam manchando o santo nome do Senhor, arrastando-o pela lama. A lei, especificamente em Êxodo 22, estipulava que, se alguém pegasse emprestado o manto de outra pessoa como garantia, deveria devolvê-lo ao pôr do sol, pois provavelmente era a única coisa que essa pessoa tinha para se aquecer à noite. O versículo 8 acrescentava outra camada às acusações. Eles se deitam junto a todos os altares sobre as vestes tomadas em penhor, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Mas os ricos de Israel usavam essas roupas, roubadas dos pobres que não tinham mais nada, como travesseiros enquanto comiam e festejavam em festivais religiosos. Enquanto se vangloriavam de sua religiosidade, estavam literalmente se prostrando sobre a dor dos pobres. Bebiam vinho comprado com o dinheiro das multas injustas, transformando seu culto em uma festa para enaltecer sua corrupção. Cada gole era um roubo. Cada ato religioso era uma demonstração de desonestidade. Mas Deus ainda não havia terminado. Ele lhes contou todas as coisas boas que havia feito por eles antes de dar o julgamento final. Deus, pessoalmente, havia preparado a terra prometida para eles no capítulo 2, versículo 9. Ele disse: Mas fui eu quem destruiu os amorreus diante deles, cuja altura era como a dos cedros e cuja força era como a dos carvalhos. Destruí seus frutos por cima e suas raízes por baixo. As pessoas diziam que os amorreus eram altos como cedros e fortes como carvalhos, o que significa que eram fortes, bem estabelecidos e pareciam impossíveis de derrotar. Eles tinham cidades fortes e armas melhores, mas Deus os exterminou completamente, desde os frutos em seus ramos até suas raízes na terra, para que Israel pudesse ter um lugar para viver. Ele não apenas os derrotou, ele se livrou completamente deles. No versículo 10 diz: Também fui eu quem os tirou do Egito e os conduziu por 40 anos no deserto, para possuírem a terra dos amorreus. O êxodo não foi apenas um evento na história. Foi a intervenção direta de Deus na história da nação deles. Eles eram escravos no Egito, o império mais poderoso da antiguidade. Ele quebrou suas correntes, realizou milagres que fizeram os magos do faraó desistirem. Dividiu o Mar Vermelho em 2. Durante 40 anos,
os guiou por um deserto intransponível, alimentando-os com maná todas as manhãs e água que brotava das rochas. Deu-lhes também uma terra que mana leite e mel, um lugar com muitas coisas boas. No versículo 11 está escrito: E levantei alguns dos teus filhos para serem profetas, e alguns dos teus jovens para serem nazireus. Não é verdade, ó povo de Israel? Assim diz o Senhor. Ao longo da sua história, Deus lhes deu líderes espirituais. Ele escolheu profetas dentre os seus próprios filhos para os liderar, adverti-los e proclamar a sua palavra. Alguns dos seus jovens também foram movidos por ele a tornarem-se nazireus, pessoas que fizeram promessas especiais a Deus de se dedicarem a ele, abstendo-se de beber vinho, cortar o cabelo e vivendo como exemplos de santidade numa cultura que se afastava dele. Estes foram dons divinos que demonstraram o quanto Deus se importava com eles e se envolvia com eles. Mas a terrível resposta de Israel foi mostrada no versículo 12. Mas vós destes aos nazireus a beber vinho e dizeis aos profetas: não profetizeis. Fizeram tudo o que podiam para corromper aqueles que eram separados para Deus. Forçaram os nazireus a quebrar os seus votos, dando-lhes vinho e zombando da sua devoção. Eles também disseram aos profetas, que tentaram falar a verdade para se calarem e pararem de fazer todos se sentirem mal, falando sobre pecado e julgamento. Eles não apenas ignoraram os dons de Deus, eles os destruíram ativamente. Eles não queriam ouvir o que Deus tinha a dizer. Agora, as consequências eram iminentes e seriam devastadoras. O versículo 13 declarava: Eis que vos esmagarei no vosso lugar, como um carro cheio de feixes de trigo o esmaga. O próprio Deus os esmagaria como um carro carregado pressiona o chão sob seus pés. O peso seria insuportável e inescapável. O versículo 14 descrevia a natureza abrangente do desastre vindouro. A fuga perecerá para os velozes, e o forte não conservará a sua força, nem o poderoso salvará a sua vida. A velocidade seria inútil, os corredores mais rápidos não conseguiriam escapar. A força seria inútil, os guerreiros poderosos seriam incapazes de se defender. O poderio militar seria irrelevante. Os heróis dos quais todos dependiam não seriam capazes nem mesmo de salvar as próprias vidas. O versículo 15 continuava: Aquele que maneja o arco não se manterá de pé, e aquele que é veloz nos pés não se salvará, nem aquele que monta a cavalo salvará a sua vida. Arqueiros com suas armas de longo alcance, infantaria veloz e cavalaria a cavalo. Nenhuma das vantagens militares em que confiavam faria diferença quando o julgamento de Deus chegasse. O versículo 16 concluiu o capítulo com uma imagem final e devastadora. Aquele que for valente entre os poderosos fugirá nu naquele dia, diz o Senhor. Até mesmo os guerreiros mais corajosos, aqueles com os corações mais valentes, fugiriam em puro terror. Seriam tão dominados pelo pânico que nem sequer parariam para pegar suas roupas ou armas. Fugiriam nus, despojados de tudo, inclusive de sua dignidade. Um colapso total e completo estava por vir, e nada poderia impedi-lo. Então Amós falou sobre um certo grupo que representava tudo o que havia de errado na sociedade de Israel. No capítulo 4, versículo 1, ele lançou um ataque frontal. Escutem isto: vacas de Bazã, que estão no Monte Samaria, e oprimem os pobres e necessitados, enquanto dizem a seus maridos: tragam-nos algo para beber. Bazã era uma região a leste do mar da Galileia, conhecida por seus pastos verdejantes, onde criavam gado grande e gordo. Quando Amós chamou as mulheres ricas de Samaria de vacas de Bazã, ele não estava apenas sendo rude,
Estava fazendo uma observação incisiva e precisa. Essas mulheres viviam vidas de completo luxo e autogratificação, como vacas mimadas que pastam na melhor grama. Elas tinham tudo o que queriam e ainda queriam mais. Mas o conforto que possuíam tinha um preço terrível. Elas oprimiam os pobres e oprimiam os necessitados. Oprimir e esmagar são verbos fortes que significam fazer algo. Havia mais nessas mulheres do que simplesmente não se importar com a pobreza. Elas participavam e se beneficiavam de sistemas que tiravam tudo de pessoas que não tinham nada. Além disso, sempre queriam mais de seus maridos. Tragam-nos mais vinho, tragam-nos mais coisas boas. Queremos festejar e beber. Elas usavam seu poder para fazer com que seus maridos se aproveitassem ainda mais de outras pessoas, para que pudessem continuar vivendo uma vida luxuosa. Não importava de onde viesse o dinheiro ou quem tivesse que sofrer para lhes dar dinheiro. Elas só queriam que a diversão continuasse. No versículo 2, a resposta de Deus é dada com solene certeza. O Senhor Deus jurou pela sua santidade, que eis que virão dias em que vos levarão com anzóis, e até os últimos de vós com anzóis de pesca. O fato de Deus jurar pela sua própria santidade significa que esse juramento jamais será quebrado. Este não é um aviso que possa ser ignorado. Este é o futuro que se concretizará. As imagens são terríveis. Elas seriam arrastadas como anzóis em peixes. Anzóis maiores eram usados para mover coisas pesadas ou prisioneiros. Embora os anzóis de pesca fossem menores, a dor era a mesma. Cada uma dessas mulheres ricas seria capturada e levada embora. O terceiro versículo diz: E saireis pelas brechas, cada uma em frente, e sereis lançadas em Harmon, diz o Senhor. Quando uma invasão derrubava os muros de uma cidade, as pessoas que ali viviam corriam pelos buracos. Essas mulheres não foram nada respeitosas ao tentarem sair pelos portões principais. Era como se estivessem sendo atirados para Harmon, que provavelmente era um lugar de punição ou exílio, através de buracos nas paredes quebradas. Eles eram belos, ricos e famosos, mas nada disso os salvaria. Então Amós disse uma das coisas mais sarcásticas e grosseiras de toda a Bíblia. No capítulo 4, versículo 4, Deus falou com ele e disse: Vá a Betel e quebre a lei. Vá a Gilgal e quebre a lei ainda mais. Traga seus sacrifícios todas as manhãs e seus dízimos a cada 3 dias. Em Israel, Betel e Gilgal eram importantes centros religiosos onde muitas pessoas se reuniam para adorar. Foi uma grande ironia Deus dizer: vá em frente. Continue participando de seus eventos religiosos. Faça seus rituais como de costume. Mas saiba o que você está realmente fazendo. Você está aumentando seus pecados, não me fazendo gostar mais de você. O versículo 5 deixa isso bem claro. Ofereça um sacrifício de ação de graças de pão levedado e anuncie ofertas voluntárias. Torne-as públicas, pois é isso que você gosta de fazer, ó Israel, diz o Senhor Deus. Eles gostavam quando a religião era demonstrada em público. Eles se sentiam felizes em serem vistos abrindo mão de coisas. Eles gostavam de contar a todos sobre suas ofertas voluntárias, para que todos pudessem ver o quão generosos eles eram. Era como se eles publicassem seus atos religiosos, expondo-os para todos verem. A religião havia se transformado em um espetáculo que as pessoas encenavam para impressionar os outros e se sentirem bem consigo mesmas. No entanto, Deus via através da farsa. Devido às suas vidas de injustiça, sua adoração era vazia. Eles pensavam erroneamente que seus rituais poderiam esconder o fato de serem cruéis com os pobres.
Pensavam que Deus não se importaria com a forma como tratavam as outras pessoas durante a semana, contanto que fossem ao templo e cumprissem os rituais religiosos. Estavam terrivelmente enganados, com certeza. Israel estava profundamente corrupto e Deus não se calou a respeito disso. Ele lhes deu inúmeras chances de se voltarem para ele e enviou aviso após aviso, mas eles ignoraram todos. Deus lhes deu o primeiro aviso no versículo 6. Dei-lhes dentes limpos em todas as suas cidades e falta de pão em todos os seus lugares, mas vocês não voltaram para mim. Dentes limpos era uma maneira bela e comovente de falar sobre fome. As pessoas mantêm os dentes limpos quando não têm nada para comer. Deus lhes enviou a fome para despertá-los e mostrar-lhes que sua riqueza e felicidade não eram garantidas. Mas eles não voltaram para Deus, mesmo quando estavam com fome. O versículo 7 explica o segundo aviso. Também retive a chuva de vocês, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Eu enviava chuva sobre uma cidade e não enviava chuva sobre outra. Um campo era banhado pela chuva e o campo em que não chovia secava. Deus controlava o clima com precisão cirúrgica. Ele podia fazer chover em uma cidade, mas não na cidade vizinha. Um agricultor regava um campo enquanto o campo ao lado secava. Era evidente que não se tratava de um evento aleatório. Era claramente planejado e sobrenatural. Era impossível interpretar erroneamente o que Deus estava dizendo ao demonstrar seu poder e sua ira. No versículo 8 está escrito: assim, 2 ou 3 cidades iam a outras cidades para beber água e não se fartavam. Contudo, vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. As pessoas tinham tanta sede que iam de cidade em cidade em busca de água. Mas nunca havia água suficiente, mesmo quando encontravam uma fonte. Continuavam com sede, infelizes e desesperadas. Mesmo assim, não voltaram para Deus. O versículo 9 traz o terceiro aviso. Eu os castiguei com praga e mofo. Seus muitos jardins e vinhedos, suas figueiras e oliveiras, foram devorados pelos gafanhotos. Contudo, vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. Suas plantações foram dizimadas pela praga e pelo mofo. Então, enxames de gafanhotos desceram e comeram tudo o que restou. Eles perderam os vinhedos, as figueiras, as oliveiras e os jardins que tanto haviam cultivado. Os jardins e os vinhedos eram importantes para sua alimentação e riqueza. Após um desastre agrícola, outro aconteceu. Mesmo com a mensagem clara, eles ainda não voltaram. O versículo 10 explica o quarto aviso. Enviei entre vocês uma pestilência como a do Egito. Matei seus jovens à espada e levei seus cavalos. E fiz com que o fedor do seu acampamento subisse às suas narinas. Contudo, vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. Assim como as pragas do Egito, a doença se espalhou por toda a população. Seus jovens morreram em batalha. Seus cavalos, essenciais para a batalha e para a locomoção, foram tomados pelos inimigos. Seus acampamentos militares cheiravam a morte e decomposição. Mesmo diante do horror insuportável, eles não se voltaram para Deus. A quinta e pior advertência está no versículo 11. Eu destruí alguns de vocês, assim como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Vocês foram como um tição tirado do fogo, mas não voltaram para mim, diz o Senhor. Algumas partes de Israel foram destruídas por Deus, da mesma forma que ele destruiu Sodoma e Gomorra, restando apenas cinzas e lembranças. Alguns escaparam como um tição em chamas retirado do fogo no último segundo. Estavam carbonizados e fumegando, mas não completamente queimados. Eles viram em primeira mão a destruição completa. Estavam quase vivos quando conseguiram escapar. Mesmo assim, não voltaram para Deus.
5 advertências e 5 rejeições. Ouvir repetidamente, mas vocês não voltaram para mim, reforçou a mensagem. Deus havia sido tão paciente que era difícil de entender. Ele continuava enviando sinais claros. Israel não tinha motivos para ir embora. Deus disse uma das coisas mais impactantes da Bíblia depois de listar todos os avisos que foram ignorados. No capítulo 4, versículo 12, ele disse: porque farei isso a vocês, ó Israel, preparem-se para encontrar o seu Deus. Eu propositalmente omiti detalhes na frase, assim farei a vocês, o que a tornou ainda mais assustadora. Deus não disse exatamente como seria o julgamento, porque o ponto era mais importante e assustador. O julgamento estava chegando. Eles haviam rejeitado todos os avisos, todas as ofertas de perdão e todas as chances de mudar de ideia. Não era mais hora de avisar. O que preparem-se para encontrar o seu Deus soa, é quase um convite formal, mas não era um convite para serem abençoados ou para se conhecerem. Era um chamado para um tribunal divino. Encontrar Deus sem se arrepender dos seus pecados é a coisa mais assustadora que pode acontecer. A mistura de línguas revela algo importante sobre os filisteus. Acima de tudo, eles eram um povo muito útil. Orgulhavam-se de suas raízes estrangeiras e preservavam sua própria identidade cultural. Mas não eram tão inflexíveis a ponto de não se adaptarem aos tempos quando isso se fazia necessário para sua sobrevivência e desenvolvimento. Conseguiram comercializar com sucesso, fazer acordos com seus vizinhos e se integrar ao complexo cenário político da região, aprendendo os idiomas locais. Contudo, permaneceram fiéis à sua cultura, religião e lealdades filisteias. Dentro das fortes muralhas das cidades filisteias, a vida era muito bem planejada e organizada. Havia níveis sociais claros em sua sociedade e todos conheciam seu lugar e o que deveriam fazer. Os seréns e suas cortes reais estavam no topo dessa hierarquia. Eles eram a classe dominante e tomavam as decisões mais importantes. Também lideravam os exércitos e administravam a enorme riqueza das cidades-estado. Disse que esses senhores viviam em casas grandes e suntuosas, comiam a melhor comida e desfrutavam de artigos de luxo de todo o Mediterrâneo. Escavações arqueológicas em seus complexos palacianos mostraram que possuíam arquitetura complexa, com muitos cômodos, grandes pátios e claros indícios de rituais e banquetes elaborados. Abaixo da classe dominante estavam as elites militares, soldados treinados que constituíam a base do poder dos filisteus. Em reconhecimento aos seus serviços, esses homens recebiam direitos especiais e terras, além de treinamento constante. Possuíam também as melhores armas de ferro. Um grupo era formado pelos famosos campeões, homens tão altos e habilidosos que inspiravam admiração em todos. Comerciantes e artesãos construíram uma classe média próspera. Os ferreiros eram muito respeitados, pois possuíam um vasto conhecimento sobre o trabalho com ferro, mantido em segredo. Oleiros, tecelões, joalheiros e outros artesãos habilidosos também gozavam de grande prestígio e um bom padrão de vida. Eram eles que mantinham a economia filisteia em movimento e produziam os bens que enriqueciam suas cidades. A maioria da população vivia em cidades e trabalhava como agricultores nas terras férteis ao redor. Cultivavam cereais, azeitonas e uvas, que alimentavam a população e geravam renda com a exportação. Embora não fossem tão importantes quanto os artesãos e comerciantes que viviam nas cidades, eram livres e protegidos pelas leis filisteias. As cidades filisteias eram muito bem organizadas. Não se assemelhavam a muitos outros assentamentos antigos,
que se tornaram um emaranhado de construções dispersas e desorganizadas. As ruas eram dispostas em um padrão quadriculado preciso. As casas eram construídas com foco na higiene e frequentemente possuíam sistemas de drenagem de alta tecnologia que recolhiam os dejetos das áreas residenciais. Era evidente que os filisteus sabiam planejar bem as cidades, pois as suas eram lugares mais saudáveis, limpos e agradáveis para se viver do que muitas cidades modernas da região. Na maioria das vezes, suas casas eram maiores e melhor construídas do que as de seus vizinhos. Uma típica casa filisteia podia ter vários cômodos dispostos ao redor de um pátio central, com uma lareira ao estilo egeu no meio. Nesses locais, as famílias viviam, cozinhavam e se reuniam, mantendo as tradições familiares que as ligavam diretamente aos seus ancestrais, que viviam do outro lado do mar. As mulheres filisteias parecem ter tido um papel mais importante na sociedade do que as mulheres em algumas das culturas vizinhas. Estatuetas de mulheres encontradas em sítios arqueológicos e informações sobre como elas foram sepultadas mostram que as mulheres tinham papéis importantes e respeitados na vida familiar e religiosa da comunidade. Na sociedade filisteia, como em todas as culturas antigas, os homens estavam no comando, mas as mulheres não eram invisíveis nem impotentes. Na cultura filisteia, os banquetes eram muito importantes. Arqueólogos encontraram grandes salões projetados para que as pessoas pudessem comer e beber juntas. Esses locais não eram apenas salas de jantar, também eram importantes espaços de socialização, como quando celebravam vitórias militares, homenageavam soldados valentes, realizavam cerimônias religiosas e fortaleciam os laços que mantinham sua sociedade unida. Os filisteus usavam essas grandes refeições para celebrar a vida, o sucesso e sua própria força. Para a maioria dos filisteus, a vida cotidiana era composta de trabalho, família e participação nas atividades religiosas e sociais da comunidade. Quando crianças, aprendiam a fazer as coisas que seus pais faziam. Os jovens treinavam para o exército ou iniciavam aprendizados em diversos ofícios. Nos campos, a agricultura era regida pelo ritmo das estações, e nas cidades portuárias, a vida era regida pelo ritmo dos navios que chegavam e partiam. Que a destruição vem sobre a fortaleza. Os filisteus haviam feito algo verdadeiramente incrível. Transferiram sua civilização para um novo lugar e mantiveram sua identidade, adaptando-se inteligentemente ao novo ambiente. Suas cidades prosperavam, sua sociedade era muito bem administrada e sua cultura era forte e vibrante. Havia todos os motivos para que acreditassem que sempre estariam no comando da região. Eles não faziam ideia de que um pequeno grupo de pastores, aparentemente insignificante, que vivia. Deus então se tornou muito específico sobre o que buscá-lo realmente significava em termos práticos e cotidianos. Não se tratava de sentimentos ou experiências religiosas místicas. No versículo 10, ele identificou a raiz do problema. Odeiam aquele que repreende na porta da cidade e abominam aquele que fala a verdade. A porta da cidade era a praça pública, o lugar onde os casos legais eram julgados e onde a justiça deveria ser administrada. Mas Israel odiava qualquer um que ousasse denunciar as injustiças. Desprezavam aqueles que falavam a verdade. Se alguém tentasse responsabilizar os outros, era atacado e silenciado. O versículo 11 expôs as consequências diretas desse comportamento. Por isso, porque vocês oprimem o pobre e cobram impostos sobre o trigo, construíram casas de pedra lavrada, mas não habitarão nelas.
Plantaram vinhas agradáveis, mas não beberão do seu vinho. Os ricos construíram suas fortunas esmagando os pobres, forçando-os a pagar impostos até mesmo sobre seus alimentos básicos. Construíram belas casas com pedras meticulosamente talhadas. Plantaram vinhedos exuberantes e esperaram que as uvas amadurecessem, mas nunca chegariam a desfrutar de nada disso. Outra pessoa moraria naquelas casas. Outra pessoa beberia aquele vinho. Toda a sua exploração resultaria no fim em mãos vazias. O versículo 12 explicava por que isso aconteceria. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, aceitam suborno e negam justiça ao necessitado à porta da cidade. Deus sabia o número exato de crimes que eles haviam cometido. Ele conhecia a profunda gravidade de seus pecados. Eles afligiam pessoas inocentes, aceitavam subornos para corromper o sistema de justiça, rejeitavam os necessitados quando estes chegavam à porta da cidade em busca de tratamento justo. Cada ato de injustiça foi registrado. O versículo 13 faz uma observação sombria e pungente sobre o estado da sociedade deles. Portanto, quem é prudente se calará em tempos como este, porque são tempos maus. Quando a corrupção se torna total, quando falar a verdade resulta em ataques, as pessoas sábias aprendem a se calar simplesmente para sobreviver. Assim, se degradava a situação em Israel. Mas o versículo 14 oferecia a saída. Busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim, o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês mesmos disseram. Eles constantemente afirmavam que Deus estava com eles. Falavam com orgulho de serem o povo escolhido de Deus. Mas essas palavras eram vazias, sem ações correspondentes. Se quisessem que Deus estivesse verdadeiramente com eles, precisavam buscar ativamente o bem em vez do mal. Era simples assim e difícil assim. O versículo 15 foi ainda mais específico. Odeiem o mal, amem o bem e estabeleçam a justiça nos portões da cidade. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. 3 mandamentos claros. Odeiem o mal com paixão ativa. Amem o bem com profundo compromisso e estabeleçam a justiça no lugar prático e tangível onde mais importava, nos portões da cidade, onde as decisões legais eram tomadas. E observem a expressão hesitante. Talvez, mesmo agora, Deus não estava prometendo salvação automática. Ele estava oferecendo uma possibilidade, uma réstia de esperança. Se eles mudassem genuinamente, se realmente se arrependessem, poderia haver graça para aqueles que permanecessem. Muitas pessoas em Israel aguardavam ansiosamente um evento que chamavam de o Dia do Senhor. Imaginavam que seria um dia de gloriosa guerra santa, quando Deus apareceria como um guerreiro divino para aniquilar seus inimigos e justificá-los, inaugurando uma era de ouro para Israel. Era a pedra angular de sua esperança nacionalista. Mas Amós estava prestes a introduzir uma inversão teológica radical que transformaria completamente sua visão de mundo. Ele argumentou que, como Israel havia se tornado igual às nações pagãs em seu comportamento, injusto, imoral e corrupto, a guerra santa de Deus não seria dirigida contra seus inimigos, mas contra o próprio Israel. No versículo 18, ele proferiu um aviso chocante. Ai de vocês, que desejam o dia do Senhor. Por que desejariam o dia do Senhor? É trevas e não luz. A palavra ai é um termo de tristeza e desgraça iminente, frequentemente usado para anunciar um desastre futuro. O próprio povo que ansiava pelo dia do Senhor estava cometendo um erro terrível e fatal. Aquele dia não lhes traria a vitória. Isso lhes traria trevas, o completo oposto do que esperavam.
Amós estava desmantelando sua falsa sensação de segurança, aquela que haviam construído sobre seu status de povo escolhido. Ele estava ensinando uma dura lição. Teologia sem obediência não oferece proteção. O versículo 19 pintou um quadro vívido e aterrador dessa realidade invertida. Como se um homem fugisse de um leão e um urso o encontrasse, ou entrasse em casa e encostasse a mão na parede, e uma serpente o mordesse. Imagine correr para salvar sua vida de um leão, com o coração disparado, escapando por pouco, apenas para dar de cara com um urso. Ou imagine que você finalmente chega em casa, pensando estar seguro, e se encosta na parede para recuperar o fôlego, apenas para uma cobra venenosa escondida nas frestas da parede atacá-lo e mordê-lo. Assim seria o dia do Senhor para Israel. Escapar de um perigo só o levaria diretamente a outro, muitas vezes pior. Não haveria segurança, refúgio ou resgate. O versículo 20 reforçou a ideia. Não é o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem nenhum brilho. Isso era o completo oposto de toda a esperança que eles acalentavam. Em vez de luz e vitória, haveria trevas e derrota. Em vez de alegria e celebração, haveria tristeza e luto. O dia que tanto almejavam seria o dia de sua completa destruição. Então Deus explicou precisamente por que a atividade religiosa deles era completamente sem sentido para ele. O versículo 21 declarou seus sentimentos com honestidade crua e direta. Eu odeio, eu desprezo as suas festas e não me agrado das suas assembleias solenes. Ele não disse, estou decepcionado com, ou estou preocupado com. Deus disse que odiava e desprezava as festas religiosas deles. As assembleias solenes, que tinham o propósito de honrá-lo, não lhe traziam nenhum prazer. O versículo 22 continuou: ainda que me ofereçam holocaustos e ofertas de cereais, eu não os aceitarei. E as ofertas pacíficas de seus animais gordos, eu não as considerarei. Eles podiam trazer todos os sacrifícios que quisessem, holocaustos, ofertas de cereais, animais caros engordados especificamente para sacrifício, e Deus rejeitaria cada um deles. Ele nem sequer os olharia. O versículo 23 acrescentou: afastem de mim o ruído dos seus cânticos, não ouvirei a melodia das suas harpas. A música de adoração deles, que provavelmente consideravam bela e profundamente comovente, era apenas ruído para Deus. Ele se recusou a ouvi-la. As melodias de suas harpas não significavam nada para ele. Por que essa rejeição total? Porque o versículo 24 revelou o que Deus realmente desejava. E talvez seja o versículo mais famoso de todo o livro. Aqui, Amós usa dois termos hebraicos específicos que definem o próprio cerne da religião bíblica. Mas que a justiça corra como as águas e a retidão como um ribeiro perene. O primeiro termo, justiça, mishpat, se refere ao processo judicial concreto, às ações específicas tomadas para corrigir um erro. Em um tribunal, mishpaté, o veredicto que pune o opressor e vindica a vítima. Amós argumentou que os tribunais de Israel eram veneno, porque o veredicto, o mishpat, foi vendido ao maior lance. O segundo termo, retidão, tzedakah, enquanto mishpaté é uma ação, tzedakah, descreve um estado de caráter e de relacionamento correto. Implica uma comunidade generosa onde cada pessoa é tratada com dignidade como portadora da imagem de Deus. O ponto religioso crucial que Amós estava destacando é que mishpat e tzedakah não são trabalho social. São exigências litúrgicas. Para Deus, tratar o próximo com justiça é fundamental. É um ato de adoração. Oferecer um cordeiro em sacrifício enquanto se engana uma pessoa pobre é uma profunda contradição teológica. É como dizer:
Eu te amo ao cônjuge enquanto se agride. Deus desejava uma sociedade onde a justiça fluísse constantemente, como um rio que nunca seca, e onde a retidão fosse tão natural e essencial quanto a água. Ele desejava corações transformados e vidas renovadas, não performances vazias em um templo. Se este poderoso chamado por verdadeira justiça e retidão ressoa profundamente em seu espírito, e você concorda com o desejo de Deus por um mundo onde a bondade flui como um rio caudaloso, reserve um momento agora mesmo e digite Amém nos comentários abaixo. Que esta seja a sua declaração pública de alinhamento com o céu e o seu compromisso pessoal de buscar o que realmente importa para Deus. O capítulo 6, versículo 1, continuou esse tema. Ai dos que estão tranquilos em Sião e dos que se sentem seguros no Monte Samaria, os homens notáveis das primeiras nações, aos quais a casa de Israel recorre. Os ricos e poderosos se sentiam completamente seguros, estavam à vontade, confortáveis e seguros em suas posições de poder. Eram os homens notáveis, os líderes, aqueles a quem todos admiravam. Mas seu conforto era uma ilusão perigosa. Os versículos 4 a 6 descreveram seu estilo de vida decadente em detalhes. Ai dos que se deitam em camas de marfim e se estendem em seus divãs, e comem cordeiros do rebanho e bezerros do meio do estábulo, que cantam canções vãs ao som da harpa e, como Davi, inventam para si instrumentos musicais, que bebem vinho em taças e se ungem com os melhores óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Possuíam camas decoradas com marfim caro, um luxo que a maioria das pessoas nem sequer conseguia imaginar. Eles se esparramavam em seus sofás em um estado de completo relaxamento. Banqueteavam-se com os melhores cortes de carne, cordeiros jovens e bezerros engordados. Compunham canções sem sentido e inventavam novos instrumentos musicais, iludindo-se ao pensar que eram cultos e artísticos como o rei Davi. Não bebiam vinho apenas em taças, bebiam-no em grandes tigelas, consumindo-o em enormes quantidades. Usavam os óleos mais caros e perfumados em sua pele. Mas eis o detalhe que mais importava a Deus. Eles não se entristeceram com a ruína de José. José era outro nome para Israel, sua nação. O país estava se desintegrando moral e espiritualmente, caminhando para um desastre certo. E esses líderes ricos não se importavam nem um pouco. Estavam muito ocupados em se divertir para notar ou se importar com o sofrimento que os cercava, ou com o julgamento que se aproximava. O versículo 7 anunciou seu destino. Portanto, eles serão os primeiros dos que vão para o exílio, e a farra dos que se estendem passará. Eles seriam os primeiros a serem levados para o exílio, os primeiros a perder tudo o que possuíam. Suas festas chegariam a um fim abrupto. Sua música cessaria. Seus sofás confortáveis logo pertenceriam a outra pessoa. A folia, a celebração, todo o estilo de vida hedonista, tudo desapareceria como se nunca tivesse existido. Deus então começou a mostrar a Amós uma série de visões que revelariam o futuro de Israel em imagens vívidas e inconfundíveis. A primeira visão aparece no capítulo 7, versículo 1. Assim me mostrou o Senhor Deus. Eis que ele estava formando gafanhotos quando a última colheita estava apenas começando a brotar. E eis que era a última colheita depois da ceifa do rei. Nessa visão, Amós viu Deus criando um enxame de gafanhotos em um momento de extrema vulnerabilidade. A última colheita era a segunda safra que brotava depois que o rei havia recebido sua parte, a ceifa do rei. Essa segunda colheita era o que o povo comum dependia para sobreviver.
Se os gafanhotos a destruíssem, não sobraria nada. O povo morreria de fome. O versículo 2 continua: Quando eles terminaram de comer a erva da terra, eu disse: Ó Senhor Deus, por favor, perdoa. Como Jacó pode ficar de pé? Ele é tão pequeno. Amós observou na visão os gafanhotos devorarem tudo em seu caminho. Cada folha de grama, cada planta em crescimento foi completamente consumida. A devastação foi total. E naquele momento, Amós fez algo notável. Ele intercedeu. Suplicou a Deus em favor do próprio povo que fora enviado para condenar. Clamou por perdão e apresentou um argumento simples e sincero. Jacó, outro nome para Israel, era pequeno e frágil demais para sobreviver a isso. Eles não poderiam suportar tamanha destruição completa. O versículo 3 registra a resposta de Deus. O Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Deus mudou de ideia. Ele conteve o julgamento. Os gafanhotos não viriam. Essa visão demonstrou que Deus não estava ansioso para destruir. Ele estava disposto a responder à intercessão, disposto a mostrar misericórdia quando alguém se colocava na brecha e intercedia pelo povo. Então veio a segunda visão no versículo 4. Isto é o que o Senhor Deus me mostrou. Eis que o Senhor Deus estava convocando um juízo por meio de fogo, e este devorava o grande abismo e consumia a terra. O fogo era uma perspectiva ainda mais aterradora do que os gafanhotos. Não era um fogo comum. Era tão intenso que devorava o grande abismo, as vastas fontes subterrâneas de água que alimentavam as nascentes e os poços. Consumia a própria terra. Nada poderia sobreviver a esse tipo de conflagração sobrenatural. O versículo 5 mostra Amós intercedendo mais uma vez. Então eu disse: Ó Senhor Deus, por favor, cesse. Como poderá Jacó permanecer de pé? Ele é tão pequeno. Ele fez o mesmo apelo, usando o mesmo argumento. Jacó é pequeno demais. Este juízo é severo demais. Por favor, pare. Amós estava diante de Deus como advogado do próprio povo que havia rejeitado a lei de Deus e oprimido os pobres. Ele implorou por uma misericórdia que eles não mereciam. O versículo 6 registra a resposta de Deus. O Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, disse o Senhor Deus. Mais uma vez, Deus recuou. O fogo não viria. 2 vezes o julgamento havia sido evitado por meio da oração. Essas 2 primeiras visões revelaram algo crucial sobre o coração de Deus. Ele responde à intercessão. Era uma forte declaração espiritual de que todo ídolo, fortaleza e falso Deus deve cair e se curvar diante do único e verdadeiro Rei. Não há poder algum nos... A terceira visão foi fundamentalmente diferente das 2 primeiras. No capítulo 7, versículo 7, Amós viu algo novo. Ele me mostrou isto. Eis que o Senhor estava em pé junto a um muro construído com um prumo e tinha um prumo na mão. Um prumo era uma ferramenta simples, mas essencial para a construção. Um peso suspenso por uma corda, usado para determinar se uma parede estava perfeitamente vertical. O construtor o pendurava junto à parede, e se a parede estivesse reta, ela se alinharia perfeitamente com a linha. Se a parede estivesse inclinada ou curvada, o prumo revelaria imediatamente a falha. Na visão, Deus estava em pé junto a um muro que havia sido construído corretamente, construído com um prumo, enquanto segurava um prumo na mão. O versículo 8 continuou. Então o Senhor me disse: Amós, o que você vê? E eu respondi: um prumo. Disse mais o Senhor: eis que porei um prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por eles. Deus perguntou a Amós o que ele via para garantir que a mensagem fosse cristalina. Um prumo, um instrumento para medir a retidão,
para expor o que é torto e desalinhado. Agora, o próprio Deus estava colocando esse prumo no meio do seu povo, Israel. Ele os estava medindo segundo o seu padrão perfeito de justiça, e eles não se alinhavam. Estavam tortos, curvados, inclinados e prestes a desmoronar. E então veio a declaração mais importante e arrepiante da série de visões: nunca mais passarei por eles. Essa frase significava que Deus não mais ignoraria seus pecados. Ele não mais toleraria sua corrupção. Ele não passaria por eles sem agir. O tempo da misericórdia havia terminado. Não haveria mais avisos, nem segundas chances. O prumo os havia medido, os havia encontrado tortos, e o julgamento agora era absolutamente certo. É profundamente significativo que desta vez Amós não intercedeu. Ele não clamou: por favor, perdoe, ou por favor, pare. Por quê? Porque Deus já havia tomado a decisão final. A frase nunca mais não deixava espaço para negociação ou apelação. O versículo 9 especificava o que estava prestes a acontecer. Os altos de Isaque serão desolados, e os santuários de Israel serão devastados, e eu me levantarei contra a casa de Jeroboão com a espada. Os altos, onde o povo adorava falsos deuses, seriam destruídos. Os santuários, onde realizavam seus rituais religiosos vazios, seriam destruídos. E o próprio Deus se levantaria contra a casa real do rei Jeroboão com a espada. Não se tratava de um exército estrangeiro agindo por iniciativa própria. Era Deus executando pessoalmente o julgamento. A pregação de Amós estava deixando pessoas poderosas extremamente desconfortáveis. No versículo 10, a oposição tornou-se oficial e organizada. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel, dizendo: Amós conspirou contra você no meio da casa de Israel. A terra não pode suportar todas as suas palavras. Amazias era o sumo sacerdote de Betel, um dos principais centros reais e religiosos de Israel. Ele deveria ter se preocupado com a verdade espiritual, em discernir se a mensagem de Amós era genuinamente de Deus. Em vez disso, sua principal preocupação era a estabilidade política e a proteção do status quo. Ele enviou um relatório ao rei Jeroboão, acusando Amós de conspiração, de tramar contra o rei. Ele apresentou as palavras do profeta como uma ameaça direta à segurança nacional, alegando que a terra não suportaria o que Amós estava dizendo. Esta é a resposta clássica de líderes religiosos corruptos. Eles protegem o sistema que os beneficia em vez de falar a verdade. Eles buscam silenciar os profetas em vez de ouvir a Deus. O versículo 11 cita o que Amazias disse ao rei: pois assim disse Amós: Jeroboão morrerá à espada, e Israel terá de ir para o exílio, para longe da sua terra. Amazias selecionou deliberadamente as partes mais inflamadas da mensagem de Amós. Ele fez parecer que Amós estava incitando o assassinato do rei e a destruição da nação por malícia pessoal ou ambição política. Ele distorceu as palavras do profeta para que soassem como traição. Então, no versículo 12, Amazias confrontou Amós diretamente. E Amazias disse a Amós: ó vidente, vai, foge para a terra de Judá, come ali o teu pão e profetiza ali. Ele chamou Amós de vidente, um termo um tanto desdenhoso e profissionalizante. Disse-lhe para voltar correndo para Judá, para lá ganhar a vida como profeta, para pregar ao seu próprio povo. A implicação era clara: você não é bem-vindo aqui. Vá embora. Leve sua mensagem perturbadora para outro lugar. O versículo 13 revelou a verdadeira razão da oposição de Amazias: mas nunca mais profetize em Betel, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Betel, na visão de Amazias, pertencia ao rei. Era um templo do reino.
não uma casa de Deus. Amazias servia ao sistema político, não ao Senhor. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem se prepararão mais para a guerra. Essa imagem da conversão de armas de guerra em ferramentas agrícolas significava que o plano final de Deus era estabelecer uma paz tão profunda que o próprio conceito de guerra se tornaria obsoleto. Era a visão de um mundo onde todas as pessoas viveriam em harmonia. As profecias de Isaías sobre o futuro também incluíam promessas de cura e restauração física. No capítulo 35, versículos 5 e 6, ele diz: Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se desimpedirão. Então o coxo saltará como a corça, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas jorrarão no deserto, e ribeiros na estepe. Essas palavras falavam de um tempo em que Deus curaria todo tipo de doença e deficiência. Uma promessa de que um dia todo o sofrimento físico cessaria, e todos experimentariam a vida em sua plenitude. Um dos elementos mais surpreendentes das mensagens de esperança de Isaías é a sua ênfase em Deus realizando coisas novas. No capítulo 43, versículos 18 e 19, ele diz: Esqueçam as coisas passadas, não se apeguem ao passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Estou abrindo um caminho no deserto e fazendo rios na terra seca. Isaías estava transmitindo a ideia de que Deus não está limitado ao passado. Mesmo quando as pessoas pensavam que tinham um entendimento completo de Deus, Ele ainda podia surpreendê-las com atos novos e maravilhosos. Era um chamado para que as pessoas permanecessem vigilantes e esperançosas, sempre antecipando o que Deus poderia fazer em seguida. A vida de Isaías como profeta de Deus foi repleta de desafios e exigiu imensa perseverança. Um dos maiores obstáculos que ele enfrentou foi a oposição de falsos profetas e líderes corruptos. No capítulo 30, versículo 10, Isaías revela a reação do povo à sua mensagem. Dizem aos videntes: não vejam mais visões, e aos profetas: não nos deem mais visões do que é reto. Digam-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões. Essa resistência à verdade tornou o trabalho de Isaías incrivelmente difícil. Ele precisava ser corajoso e fiel para continuar a transmitir a mensagem de Deus, mesmo quando as pessoas preferiam ouvir mentiras reconfortantes. Para reforçar suas mensagens, Deus forneceu a Isaías diversos sinais. Um desses sinais foi o nome de seu filho, Sear-Jazube. No capítulo 7, versículo 3, lemos: Então o Senhor disse a Isaías: Saia, você e seu filho Sear-Jazube. Como mencionado, esse nome significa um remanescente retornará, e servia como um lembrete constante da mensagem central de Isaías. Mesmo em tempos de julgamento, Deus sempre preservaria um grupo fiel. Cada vez que Isaías mencionava o nome de seu filho, ou alguém perguntava sobre seu significado, isso se tornava uma oportunidade para falar da promessa de Deus de restauração futura. Em certos momentos, Deus instruiu Isaías a realizar ações simbólicas para transmitir suas mensagens com mais força. Um exemplo marcante encontra-se no capítulo 20, versículos 2 e 3. Naquela ocasião, o Senhor falou por meio de Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Tire o pano de saco do seu corpo e as sandálias dos seus pés. E ele assim fez, andando descalço e sem roupa. Então o Senhor disse: Assim como o meu servo Isaías andou descalço e sem roupa por 3 anos, como sinal e presságio contra o Egito e a Etiópia. Esse ato dramático deve ter sido extremamente difícil e humilhante para Isaías, mas demonstra sua completa obediência a Deus
e seu compromisso inabalável com sua missão profética. Um dos desafios constantes de Isaías era confrontar aqueles que depositavam mais confiança em alianças políticas do que em Deus. No capítulo 31, versículo 1, ele adverte: ai daqueles que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos, que depositam sua confiança na multidão de seus carros e na grande força de seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam a ajuda do Senhor. Isaías frequentemente se opunha a líderes que buscavam segurança em acordos com outras nações, em vez de confiar em Deus. Essa postura o colocou em conflito direto com as figuras poderosas de sua época, mas ele permaneceu firme em sua mensagem. Apesar de todos esses desafios, Isaías perseverou em sua missão. Sua fé inabalável em Deus e sua convicção na importância de sua mensagem o sustentaram, mesmo quando enfrentou rejeição, ridículo e ameaças. A perseverança de Isaías serve como um poderoso exemplo para todos nós, mostrando que podemos permanecer fiéis a Deus e à verdade, não importa quão difíceis sejam as circunstâncias. Em suas profecias e visões finais, Isaías transmitiu algumas das mensagens mais poderosas e esperançosas de todo o seu ministério. No 43, versículos 18 e 19, ele diz: uma das mais significativas encontra-se no capítulo 61, versículos 1 e 2, onde ele fala da vinda do ungido do Senhor. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça do Senhor. Esta profecia fala de alguém que traria boas novas, liberdade e cura, e proclamaria a graça de Deus. Séculos depois, Jesus leria esta passagem na sinagoga e declararia o seu cumprimento em si mesmo, revelando a natureza profundamente messiânica desta profecia. Isaías também teve visões deslumbrantes de um futuro glorioso que Deus criaria. Nos capítulos 65 e 66, ele descreve novos céus e uma nova terra. No capítulo 65, versículo 17, ele proclama: eis que criarei novos céus e uma nova terra. As coisas antigas não serão lembradas, nem virão à mente. Ele continua descrevendo um lugar de perfeita alegria, onde não haveria mais choro, nem morte, nem injustiça. Essas visões ofereciam profunda esperança ao povo de Deus, mostrando que, não importando quão difíceis fossem suas circunstâncias presentes, o plano final de Deus era fazer todas as coisas novas e perfeitas. A restauração de Israel é outro tema proeminente nas profecias finais de Isaías. No capítulo 60, versículo 1, ele declara: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Isaías previu um tempo em que Jerusalém seria reconstruída e se tornaria um centro de adoração para todas as nações. Ele descreveu como pessoas de todos os cantos da terra viriam a conhecer e adorar o Deus de Israel. Essas profecias foram especialmente significativas para um povo que enfrentaria o exílio e a destruição de sua pátria. Elas ofereciam a esperança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus tinha um plano para restaurá-los e elevá-los novamente. Uma das mensagens finais mais poderosas de Isaías é o grande convite encontrado no capítulo 55. Nos versículos 1 e 2, ele proclama: venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro com o que não é pão e o seu trabalho com o que não satisfaz?
Este convite revela o coração de Deus, que deseja que todas as pessoas venham a Ele e encontrem verdadeira satisfação. Isaías está enfatizando que as coisas mais importantes da vida, como o perdão, o amor e a graça de Deus, são oferecidas gratuitamente a todos que as buscam. Isaías conclui seu livro com promessas da aliança eterna de Deus. No capítulo 55, versículo 3, ele diz: Inclinem os ouvidos e venham a mim. Ouçam, para que vocês vivam. Farei com vocês uma aliança eterna, a minha fidelidade prometida a Davi. Essas palavras mostram que o amor e o compromisso de Deus com o seu povo são eternos e inabaláveis. Mesmo após todos os avisos e juízos que Isaías teve que anunciar ao longo de seu ministério, a mensagem final é de esperança, amor eterno e fidelidade inabalável de Deus. As profecias e visões finais de Isaías são um poderoso testemunho da grandeza e do amor de Deus. Elas mostram que, apesar das dificuldades e dos julgamentos, o plano final de Deus é de redenção, restauração e renovação completa. Essas mensagens não eram relevantes apenas para o povo de Israel na época de Isaías, mas continuam a oferecer esperança e encorajamento a pessoas de todas as idades, inclusive a nossa. A vida e o ministério de Isaías nos ensinam lições valiosas sobre fé, coragem e perseverança. Ele enfrentou oposição constante, teve que transmitir mensagens difíceis e até mesmo realizar ações que o expuseram ao ridículo, mas permaneceu fiel ao seu chamado, confiando que Deus estava no controle e que suas promessas se cumpririam. A história de Isaías nos lembra que podemos confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, e que Ele sempre tem um plano maior em ação. As profecias de Isaías sobre o Messias, a restauração de Israel e o futuro glorioso que Deus preparou para o seu povo continuam a inspirar e encorajar os crentes hoje. Elas nos lembram que Deus está agindo na história para cumprir os seus propósitos e que o seu amor por nós é eterno e incondicional. As visões de Isaías de um mundo onde reina a paz, onde a justiça prevalece e onde todas as nações se unem para adorar a Deus, nos dão esperança para o futuro e nos motivam a trabalhar pela justiça e pela paz em nossos dias. Prezados espectadores, chegamos ao fim desta incrível jornada. A quinta e última visão foi a mais assustadora de todas. No capítulo 9, versículo 1, Amós escreveu sobre o que viu. Vi o Senhor em pé junto ao altar, e ele disse: Golpei os capitéis até que os umbrais tremam, e quebrai-os sobre a cabeça de todo o povo, e matarei o restante à espada. Nenhum deles fugirá, nem escapará. Nessa visão, Deus estava em pé junto ao altar onde as pessoas vinham para fazer sacrifícios e pedir perdão. Agora, porém, seria o lugar de um julgamento severo. Deus ordenou que destruíssem o próprio templo. Golpei com tanta força os capitéis que os alicerces tremam. Derrubai todo o edifício sobre a cabeça das pessoas que estão dentro. Aqueles que sobrevivessem ao primeiro colapso seriam caçados e mortos à espada. Ninguém conseguiria escapar. Ninguém poderia fugir. Este era o julgamento final, completo e inevitável. Os versículos 2 a 4 mostram como seria impossível escapar. Se cavarem no Sheol, eu os tirarei de lá. Se subirem ao céu, eu os tirarei de lá também. Eu os farei descer de lá. Se esconderem no alto do Carmelo, eu os encontrarei e os levarei. Se esconderem no fundo do mar, direi à serpente que os morda. E se forem capturados pelos seus inimigos, levantarei a espada contra eles e os matarei. Olharei para eles com más intenções e não com boas. Cada possível esconderijo foi cuidadosamente considerado e descartado. Sheol é o lugar onde os mortos vivem. Se tentassem cavar lá, Deus os agarraria.
Deus os faria descer se tentassem subir ao céu. Deus os encontraria mesmo se tentassem se esconder nas cavernas e florestas densas no topo do Monte Carmelo. Deus ordenaria a uma serpente marinha que os mordesse se corressem para o fundo do mar. Não importa onde fossem feitos prisioneiros de guerra, a espada do julgamento os encontraria. Foi muito assustador ler. Fixarei os meus olhos neles para o mal e não para o bem. Era agora que toda a atenção de Deus se voltaria contra Israel, que sempre fora a sua maior bênção e proteção. O poder divino que outrora os mantivera a salvo, agora os perseguiria implacavelmente. O mesmo poder onisciente que antes os protegera, agora garantiria que o seu julgamento fosse executado com perfeição. Os versículos 5 e 6 lembravam a todos quem tomou essa decisão. O Senhor, Deus dos exércitos, que toca a terra e ela se derrete, e todos os seus habitantes choram, e toda ela se eleva como o Nilo, e se abaixa como o Nilo do Egito, que edifica os seus aposentos nos céus e funda a sua abóbada sobre a terra, que chama as águas do mar e as derrama sobre a face da terra. O Senhor é o seu nome. Era o Deus que podia derreter a terra com um simples toque. O Deus que podia fazer a terra subir e descer como o rio Nilo faz todos os anos. O Deus Criador que uniu os céus e fez a terra. A chuva e os oceanos estavam sob o controle de Deus. Era esse Deus que proferia o julgamento. Não havia como apelar a um poder superior. Não havia poder no mundo que pudesse mudar a sua vontade. O versículo 7 deixou bem clara a posição especial de Israel. Não sois vós para mim como os cuxitas, ó povo de Israel? Pergunta o Senhor. Não salvei Israel do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Deus moveu países inteiros como peças de xadrez. Ele tirou os filisteus de Caftor. Eles vieram de Quir com ele. Ele também tirou Israel do Egito. Só porque eram judeus ou tinham uma longa história não tornava Israel especial. Somente na medida em que mantiveram sua aliança com Deus é que mereciam tratamento especial. E eles romperam esse relacionamento. O versículo 8 mostrou a escolha final. Eis que os olhos do Senhor Deus estão sobre o reino do pecado, e eu o destruirei desde a face da terra. Mas não destruirei totalmente a casa de Jacó, diz o Senhor. Seria varrer o reino do pecado da face da terra. Este mas é muito importante. Deus não destruiria totalmente a casa de Jacó. Um remanescente sobreviveria. Eles não foram punidos porque mereciam, mas porque Deus tinha planos que iam além do julgamento. De acordo com o versículo 9, esse processo de separação seria como sacudir uma peneira sobre a casa de Israel, enquanto todas as outras nações observavam. Nem uma única pedra cairia no chão. Da mesma forma que um agricultor sacode o grão em uma peneira, Deus sacudiria os israelitas entre todas as raças. O vento levaria a palha sem valor através dos buracos, mas os grãos sólidos, ou pedras, que são o verdadeiro remanescente, seriam retidos. Não havia acaso ou caos na separação. Era um processo planejado para separar o que era real e valioso do que não era. As pessoas que morreriam nessa separação foram nomeadas no versículo 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem, a calamidade não nos alcançará, nem nos atingirá. Aqueles que obstinadamente se recusavam a acreditar que o julgamento estava chegando e se vangloriavam. Isso não acontecerá conosco. Seriam mortos à espada. A negação não os protegia. Apenas garantia que não estariam preparados quando chegasse a hora do julgamento. Mas o livro de Amós não termina com coisas ruins acontecendo. Os últimos versículos são dramáticos e cheios de esperança. Depois de dar todos os avisos, declarações de julgamento e visões de destruição,
Deus mostrou o que havia além do fogo que consumiu tudo. No versículo 11, ele fez uma promessa incrível. Naquele dia, levantarei a tenda de Davi que estava quebrada, e consertarei as suas brechas. Também levantarei as suas ruínas, e a reconstruirei como nos dias antigos. A expressão tenda de Davi é muito importante em teologia. Em vez da palavra para casa ou palácio, Amós usou sucata, que significa cabana, barraca ou um abrigo frágil e temporário. Essa escolha de palavras mostra o quão mal a dinastia davídica foi tratada. Na época de Amós, o outrora glorioso reino de Salomão havia se fragmentado e se tornado um caos dividido e arruinado. Mas Deus disse que reconstruiria essa tenda quebrada. Ele consertaria as brechas. Ele restauraria tudo como era em sua era de ouro, quando eram fortes e unidos. Então, no versículo 12, essa visão se tornou ainda maior. Para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor. Israel seria restaurado e seu poder se espalharia também para outros países. Até mesmo seu antigo inimigo, Edom, e todas as nações que são chamadas pelo nome de Deus fariam parte dessa grande restauração de alguma forma. Não se tratava apenas de consertar o que estava errado em Israel. Tratava-se também de criar algo totalmente novo e muito maior do que o que existia antes. Quando Tiago fala sobre o importante concílio de Jerusalém em Atos 15, ele cita exatamente essa passagem do Novo Testamento. A aceitação dos gentios, ou nações não judaicas na igreja, diz ele, é um cumprimento direto da profecia de Amós. A ideia é que reparar as ruínas nunca foi apenas sobre nacionalismo judaico. Tratava-se de permitir que pessoas de todo o mundo entrassem na tenda de Deus. O versículo 13 mostrava uma imagem da abundância divina. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o lavrador alcançará o ceifeiro, e o pisador de uvas, o semeador. Os montes destilarão vinho doce, e todas as colinas transbordarão dele. Seria uma colheita tão abundante que seria preciso plantar novamente antes mesmo de terminar de colher o alimento. Como as plantações cresciam tão rapidamente, o lavrador venceria o ceifeiro. Aquele que fazia vinho alcançaria aquele que semeava novas sementes. Estariam como que gotejando vinho fresco, e as colinas transbordariam com ele. Essa era a linguagem de uma imensa bênção, de ter mais do que o suficiente, de uma abundância difícil de imaginar. No versículo 14, foi explicado como essa restauração funcionaria na vida real. Restaurarei a sorte do meu povo Israel, e eles reconstruirão as cidades destruídas e viverão nelas. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão jardins e comerão os seus frutos. Tudo o que foi destruído seria reconstruído. Cidades esquecidas ressurgiriam das cinzas. Eles plantariam vinhas e beberiam o vinho, o que era exatamente o oposto da primeira maldição, que dizia que plantariam, mas nunca desfrutariam da colheita. Cultivariam jardins e comeriam os frutos que deles brotassem. O trabalho que realizassem lhes traria benefícios. No versículo 15, foi feita a última e mais importante promessa. Eu os plantarei na sua terra, e eles nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, o seu Deus. Deus os plantaria firmemente em sua terra, e eles nunca mais precisariam se mudar. Nunca. Não seria uma proibição permanente. Não seria a palavra final após o julgamento. Entre a destruição, o fogo, o exílio e a espada, havia restauração, havia esperança, havia um plano. Redimir as pessoas era o principal objetivo de Deus, não se vingar delas. Sua justiça perfeita significava que ele tinha que punir o pecado. Contudo, o julgamento não era o fim da história, era a restauração.
Se esta mensagem sobre julgamento e restauração final tocou você, curta este vídeo agora mesmo. Permita que esse clique seja um ato de fé que invoca o favor e as bênçãos de Deus para começarem a fluir em sua vida, assim como Ele prometeu fazer por seu povo. E agora que você recebeu esta palavra profética, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família ou qualquer pessoa que precise ouvir sobre a justiça e o amor redentor de Deus. Ao compartilhar esta mensagem, você não está apenas enviando um link, você está liberando a unção desta palavra em sua rede de contatos, ativando uma transformação compartilhada para todos que estão conectados a você. Por fim, deixe um comentário abaixo dizendo qual parte de Amós mais te impactou. E lembre-se, a palavra de Deus não é apenas história antiga. É uma mensagem viva que nos chama a buscá-lo, amar a justiça e viver de forma diferente hoje. Antes de concluirmos esta mensagem, você precisa ouvir isto com atenção. Você foi guiado até aqui por orientação divina. Isso não é aleatório. Isso não é coincidência. O arcanjo Miguel dirigiu esta mensagem diretamente a você. Ele está te chamando para um espaço protegido e abençoado, onde milagres acontecem, portas se abrem e a ajuda divina age rapidamente. Esta verdade é simples e poderosa. Quando você segue esse chamado, as bênçãos não apenas chegam, elas se multiplicam. Elas se fazem presentes em todas as áreas da sua vida com força e clareza. Neste momento, o arcanjo Miguel está lhe dando acesso direto a ensinamentos sagrados, proteção espiritual e orientação que estão ocultos do mundo. Este é o seu momento de entrar em um círculo escolhido para aqueles que estão prontos para o crescimento espiritual, apoio divino e avanços acelerados. Não deixe que este momento sagrado passe despercebido. Sua trajetória de sucesso já começou. Basta dar um passo à frente. Toque no link na descrição e entre no círculo íntimo do Arcanjo Miguel para nunca perder as mensagens destinadas especificamente à sua vida, ao seu caminho e ao seu destino. Se você sentir o chamado para se aprofundar, o link também está no comentário fixado. E se o seu coração lhe inspirar a apoiar esta missão, você encontrará um link para me oferecer um café. Sempre opcional, sempre bem-vindo. Dê esse passo agora. Sua bênção está à sua espera. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e comente. Eu aceito, para acolher mais luz divina em sua jornada.